Olá, tudo bem, meus amigos que acompanham este canal, né, nesse dia 15 de outubro, certo, minha gente? Então sejam bem-vindos novamente, certo, a este canal. Eu tenho tanto orgulho, está me dando muito orgulho nesses últimos dias. Então hoje eu vim gravar um vídeo não longo, não muito extenso, para falar um pouquinho, certo, do Dia do Professor. Ó honra minha falar do Dia do Professor. Porque ó honra minha. Porque eu sou um professor e tenho muito orgulho dessa profissão e com toda certeza, né, trilha muitos caminhos. Nós trabalhamos, como eu vivo falando, né, eu trabalho para o futuro, eu não trabalho para o hoje. Eu vou ter recompensas futuramente, né, com toda certeza. E agora eu venho falar aqui um pouquinho, né, do que é ser um professor. O que é ser um professor na atualidade? Com toda certeza, eu levo muito a sério o meu trabalho, né, gente? Ser professor não é brincadeira. Nós não estamos aqui para brincar com o povo, né? Nós lidamos com o povo. Por isso que eu sou funcionário público. Funcionário público, você está lidando com o público em geral, certo, gente? E nós devemos levar isso a sério, porque há caminhos que nós devemos traçar, com toda certeza. E uma das primeiras palavras que eu tenho para dizer que o professor deve, com toda certeza, ter responsabilidade. Nós temos responsabilidade do quê? De trilhar os caminhos para os nossos alunos. Não sabemos o que eles serão no futuro, né? Não sabemos o que serão daqui a 2, 3 anos, às vezes. Nós trabalhamos com o incerto, então nós temos que ter responsabilidade. Trabalhar com dignidade também. Com toda certeza, eu penso, né, alguns também devem pensar igual a minha pessoa, que nós, professores, de certa maneira, né, temos alguns alunos como filhos, né? Tem aqueles filhos nossos que nós queríamos bater um pouquinho, mas nós temos que ter paciência. Outra palavra que nós devemos citar, né, minha gente, é paciência. Nós temos que ter paciência hoje para lidar com nossos alunos. Por que paciência hoje, professor Diego? Porque nós trabalhamos na pandemia, certo? Pós-pandemia, na verdade. Ainda não está bem pós-pandemia, já que nós ainda temos ela presente em nossas vidas. Mas, né, nós ficamos cerca de um ano e pouco, alguns alunos ficaram parados 1 ano e meio, né? É uma coisa que eu costumo dizer, nós estávamos na escola. No começo desse ano de 2021, nós estávamos na escola. Mas alguns alunos não estavam lá, certo? Então, alguns alunos ficaram em casa 1 ano e meio, né? E nós temos muita dificuldade, isso com toda certeza. Com todas as palavras eu posso dizer dificuldade, certo? Nós temos a responsabilidade que todo professor deve levar, com toda certeza. Paciência, já que não é fácil lidar com crianças e adolescentes. O pré-adolescente também é muito complicado, certo? Mas nós temos que ter paciência. Às vezes uma palavra nossa é um aconchego que esse aluno tem durante todos os dias da vida dele, certo? Algumas vezes eles não têm uma referência a seguir. Então ele segue o professor, certo? Então nós temos que ter responsabilidade, paciência e na atualidade, nós temos dificuldade, certo? A dificuldade de compreender o nosso aluno que está voltando. Eu tive alguns alunos meus que voltaram agora no começo de outubro, alguns voltaram em setembro e com toda certeza isso traz agora fugiu até o nome, traz não é uma experiência, uma dificuldade, claro, maior, porque nós não estamos habituados ainda com esses alunos, então você às vezes não consegue encontrar ali aonde ele tem mais dificuldade. Com os demais você já tem um pouco mais de intimidade, você já chega, já fala com ele com mais tranquilidade. Aquele outro aluno que vem hoje em dia, ele vem inseguro, certo? Por ele estar voltando agora, ainda ele está conhecendo, às vezes, o amigo que está na sala de aula, o colega que está em sala de aula. Então, ele tem muita dificuldade também. Nós temos de compreender ele e ele também no meio social.
né? Então nós já temos 3 palavras aí. E agora eu gosto de falar assim, algumas experiências minhas, né? Eu gosto muito de brincar em sala de aula. Adoro brincar. Porque ali o aluno se solta um pouquinho mais. Então o professor deve também ser um pouco brincalhão, né? Não sempre ser sério, né? Aquela cara fechada. Muitas das vezes nós temos que ser com toda certeza, levando o serviço com seriedade, né? Nós temos que levar ele com seriedade. Só que não tanto, né? Nem tanto. Por que nem tanto? Porque o nosso aluno ele tem dificuldade. Se você está com aquela cara fechada, né, ele vai ter medo de perguntar para você. Então você, como professor, nós temos que ter aquele meio termo, aquele cara que brinca, aquele cara que chama atenção, porque aí você consegue, gente, ter certo aluno em suas mãos, porque o aluno sabe que você vai chamar a atenção e sabe que você vai brincar. Então, nesse dia do professor, seja brincalhão com seus alunos também, certo? Dê risada com eles, conte situações que aconteceram em suas vidas, né? Porque ele está envolvido, ele está no meio escolar, o professor está, com toda certeza, a grande maioria do tempo, em uma sala de aula, certo? Seus familiares, às vezes, verem menos o professor do que os alunos, né? Então, a sala de aula se torna uma segunda família para nós professores. E, com certeza, nesse dia, nós temos que transmitir alegria, né, paciência, responsabilidade, seriedade e paciência. Tem muitos alunos que dizem assim para mim: nossa, professor, da onde que você tira tanta paciência assim? Às vezes eu fico pensando, nem eu sei. Mas com toda certeza eu tenho um filhinho pequeno, o amor da nossa vida, eu falo, né? Tive muito receio no ano de 2020, já que eu tinha perdido o emprego, e ele, né, chegou para alegar nossas vidas. Mas ele também veio me ensinar muita coisa como professor. Principalmente ter um pouquinho mais de paciência com aquele aluno que não entendeu, com aquele aluno às vezes que perturba a sala, mas, né, ou perturba, né, mas com toda certeza é porque ele quer um pouquinho da sua atenção também. Então, com toda certeza, tem muitos alunos que gostam de nós, né, do jeito que somos, e muitos nem tanto, né? Mas isso nem todo mundo, na verdade, nunca conseguiram ser perfeito, nem todos conseguiram ser perfeitos, porque nós, professores, devemos de ser. Não há necessidade, com toda certeza. Então, né? Claro, a grande maioria, eu tento ali alegrar eles, conversar com eles, mas é muito difícil, porque são 25 alunos, então o professor tem essas situações, são de 25 a 30, 33 alunos, que não é fácil, né? Muitos dizem assim, ser professor é fácil, mas nunca entrou em uma sala de aula, né? Nunca foi lá, nunca presenciou uma sala cheia. Eles querem conversar, como eu falo, eles gostam da escola. Às vezes eles não gostam muito da nossa aula, né? Eles não são muito parceiros nossos. Ali, às vezes, que nem eu falo, costumo brincar às vezes com eles, digo assim, eu como professor de matemática, estou lá numa tabuada, literalmente, na multiplicação de 1458 vezes 35, né? Vamos supor. E 5 vezes 8, professor. Opa, não sai às vezes a resposta deles, né? Daí eu costumo dizer assim, muito bem, gente, isso aí, sensacional. E eu mesmo respondo, daí acabo respondendo. E isso eles dão risada e eu consigo trazer eles para a nossa sala de aula, né? Às vezes eles vivem em Nárnia e nós estamos em Canoinhas, né? Eu vou citar o nome da minha cidade que eu trabalho e da cidade que eu amo também de morar nela, certo? Mas com toda certeza, se surgir um concurso para fora e eu passar, eu vou me aventurar em outra cidade. Mas continuando esse canal maravilhoso que eu tenho, certo, gente? Eu adoro. Uma das coisas que eu estava falando hoje, né, eu estava trabalhando, dando a minha aulinha, e daí eu estava brincando.
Eu adoro ser professor, sem dúvidas, eu adoro. Mas eu gosto também de gravar vídeos, né? Como eu estou fazendo isso agora, eu estou gravando um vídeo, eu adoro gravar. Então faça aquilo que você gosta, que você fará muito bem feito, né? Isso é uma das frases que eu adoro falar. Vocês provavelmente já perceberam isso em todos os vídeos. E ser professor é ser uma pessoa diferente, né? Você trabalhar de maneira diferente. Não é como você ir em um emprego das 8 às 6 da tarde. Você encontra algumas pessoas diferentes. Você faz aquilo de sempre, basicamente quase a mesma coisa de sempre. Um professor não. Nós devemos lidar com as várias situações que acontecem no nosso dia a dia. O nosso dia a dia é cruel, certo? Por que eu digo cruel? Porque você não espera, às vezes, algo que aconteça na sala de aula. Você está ali dando a sua aula e acontece algum problema, de um aluno estar doente, de um aluno sentir dificuldade, alguns alunos choram em sala de aula. Eu digo choram porque eu tenho experiências próprias, né? Uma prova de matemática complicada. Devemos entender, nossos professores de matemática, que não é fácil do aluno compreender a matemática em si, né? Com toda certeza a nossa matemática não é fácil, mas devemos entender que eles têm sentimentos, né? E eu encontrei alguns casos, principalmente este ano, em volta de pandemia, tudo, que eles choram. E eu acho isso tão interessante. Alguns professores devem pensar, você é maluco, você é um louco, pensar que os alunos estão chorando é normal. Mas eu sempre digo isso, gente. Se eles estão chorando, é porque eles estão preocupados, que nem diria Mário Sérgio Cortella, citando mais uma vez Mário Sérgio Cortella. Eles estão preocupados. Então, quando eles choram, eles sentiram que aquilo ali, que eles tentaram fazer, que eles tentaram compreender, eles não conseguiram o objetivo deles. E eles choram. Se eles choram, é porque eles estão interessados na sua matéria, eles estão interessados em sua sala de aula. E eles, né, isso transmite no sentimento de tristeza deles, né? E como professor você tem que ter um jogo de cintura, ir lá, conversar. Isso eu acho fantástico, né? Alguns devem... Cito novamente, você deve estar maluco, né? Não estou maluco. Mas eu acho fantástico essa parte de você conversar com o aluno. Eu tive muito receio, porque eu nunca tinha presenciado algum aluno chorar em aula, né? Principalmente depois de alguma prova. Eu tive receio no primeiro momento. Mas como é importante o professor ir conversar, orientar. Aí entra outra palavra. O professor deve orientar o seu aluno do que ele fazer, do que ele deve fazer para uma próxima prova, mas que ele sinta-se tranquilo para pensar assim, não foi desta vez, mas eu terei muitas chances à minha frente. Com toda certeza, o professor trabalha com o futuro. Eu sempre digo isso, com o futuro. Eu não digo, amanhã eu terei um retorno desse meu emprego. Não, talvez daqui 20, 30, 40 anos até, algum aluno chegue para mim e diga, olha, professor, foi muito importante eu passar por suas mãos. Isso é um sonho de todo professor. É importante ele passar em nossas mãos. Isso é uma palavra deliciosa. A importância de nós, professores, em um meio social. Porque nós vemos, nós reclamamos do nosso sistema político, de como o nosso Brasil está sendo tratado, né? Como Mário Sérgio Cortella citou até em uma palestra dele, nós não sabemos, a grande maioria hoje em dia não sabe quais são os jogadores da seleção brasileira. Eu sou uma pessoa que eu não sei, não tenho conhecimento de todos eles. Mas
a grande maioria sabe todos os ministros do STF. Veja que coisa contraditória. Lá em 2002 isso era o contrário, né? Todos nós sabíamos, claro que eu não, eu era pequeno ainda, tinha 4 anos especificamente, né? Nós sabíamos todos os jogadores da seleção e não os ministros. Agora isso mudou. Então, se mudou, é sinal que nós estamos refletindo sobre o passado, sobre alguns rombos, né, que tivemos durante a nossa história, e com toda certeza nós estamos debatendo. E agora temos uma mudança, né? Então, no nosso meio social, a importância do professor. Ele traz o conhecimento. Nós trabalhamos para que o aluno seja um ser reflexivo, certo? Que ele reflita, reflexível. Sei lá, né? Às vezes eu me perco nas palavras. Que ele reflita sobre a vida dele, o meio que ele está vivendo e que ele tente mudar. Crítico, reflexivo. Que ele reflita e ele tem uma crítica sobre isso. Isso é tão legal, crítica, gente. Nós devemos, como professores, aceitar uma crítica de nossos alunos. Às vezes nós temos que reconhecer que a nossa aula não é boa, né? Mas eu queria desejar um feliz Dia dos Professores a todos os meus colegas, encerrar a minha fala, que eu já fui me alongando, já misturei alguns assuntos. Eu queria desejar um grande abraço a todos os meus colegas, que nós tenhamos um pensamento firme para ter responsabilidade, paciência, que nós vamos encontrar dificuldades, nós temos que passar por essas dificuldades pela pedra do nosso caminho e nós temos que pensar sempre. Nós somos importantes para o futuro de nosso país. Por isso, trabalhe ou, né, ou quando diz o professor Rodney, eu não trabalho, eu me divirto. A hora que você pensa assim, é sinal que você está trabalhando em algo que você gosta de verdade, né? Trabalhe onde você gosta, que o seu trabalho sairá bem feito. Ok, gente? Então, um grande abraço, feliz Dia dos Professores a todos os meus colegas. Eu vou deixar alguns vídeos curtinhos que 2 amigos, grandes amigos meus, me mandaram do que é ser um professor. Então, ser um professor, com toda certeza, ele vai encontrar dificuldades, mas é muito prazeroso trabalhar com a educação, certo? Um grande abraço, feliz Dia dos Professores, um beijo no coração e eu amo todos vocês. Bom dia. Para mim, ser professor, professor Diego e outros professores, colegas, é passar conhecimentos, é ter surpresas todos os dias, é sofrer angústia de achar que você não está fazendo o melhor por todos, mas também é a certeza de que aquilo que você está passando, de alguma forma, vai marcar essas crianças até no futuro delas. A gente vê várias mensagens, tudo. Ah, eu aprendi com a minha professora. Ah, eu lembro daquilo que você passou. Ou quando a gente encontra ex-alunos e alunas, diz assim, nossa, eu lembro tão bem daquilo que você falava. Nossa, eu lembro daquele tema que a gente fez. Eu ainda tenho o caderno que a gente fazia aqueles temas. Então, tudo isso marca a gente, marca muito. E ser professor é isso, é a recompensa dessas mensagens, dessas palavras, dessas coisas bonitas que a gente fala, que a gente ouve das crianças, né? E também é saber que uma sementinha você está plantando. E essa semente, de alguma forma, vai germinar e alguma coisa boa você está passando para todos eles. Isso é ser professor. Eu amo a minha profissão. O que é ser professor? Seria muito difícil responder isso apenas em um vídeo. É uma pergunta muito complexa. Mas eu diria que na profissão do professor tudo é grandioso. As dificuldades, os desafios, as alegrias. Trabalhar com os jovens cada vez mais evoluídos e exigentes nos faz estar nos aperfeiçoando sempre. Então eu diria que tudo é maravilhoso na profissão do professor. E eu espero que mais pessoas desejem embarcar nessa carreira tão maravilhosa e que possam por si mesmas ver o quanto é maravilhoso ser professor.